Então, quando ele fala de relação, a relação é algo bem pessoal. Eu não posso trazer minha teologia para a experiência, porque aí eu já anulo aqui o sentido das escrituras. Quando Jesus exortou os fariseus ali, os saduceus, dizendo que eles erravam porque não conheciam as escrituras, e quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus, Jesus poderia dizer assim, eu não estudei, estou aqui onde estou, mas o próprio Jesus estudou. Então, assim, é muito mais fácil hoje também ser herege sem estudar. É como eu trouxe aqui esses argumentos dessas igrejas. Por exemplo, a CCB, ela tem o pecado do adultério como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que mas é a algo que irmã não não tem está perdão. confundindo o tema, porque estudar é uma coisa que é bem clara para um pastor. A irmã talvez está confundindo o tema. Formação teológica e estudar. Eu estou trazendo base para o argumento que eu tenho para defender, que é esse. Né? O próprio Jesus estudou, e se ele estudou, e Paulo também estudou, porque Paulo disse que o que eu recebi, não recebi de homem, mas ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel. Moisés, ele havia se doutrinado em toda a ciência do Egito. Então a gente precisa considerar que a quem mais é dada, mais será cobrado. E quanto mais preparado eu estiver, mais altos voos Paulo despertou a partir da relação com Jesus ou foi a partir dos pés de Gamaliel? Ambos, mas através do conhecimento e do relacionamento com Jesus. Se não houvesse a relação com Jesus, funcionava? Ele já estava usando. Os estudos funcionavam para ele? Se ele não houvesse a relação com Jesus. Eu não estou tirando que você tem que orar. Não, você tem que se preparar e tem que ter sua vida de oração. A senhora está falando que não pode trazer para a experiência. Só que a vida de Paulo com Cristo foi uma experiência. E foi a partir dali que funcionou o ministério dele. Mas não foi só isso. Paulo era conhecedor das escrituras. Ele era conhecedor da palavra. Mas não funcionou. Funcionou? Funcionou. Antes da relação com Cristo, funcionou o conhecimento da... Não, eu não estou falando de antes. Eu estou falando do momento que ele veio para Cristo. Eu não estou falando de pastor que não tem compromisso com Cristo. Ele tinha conhecimento antes de vir para Cristo. Mas ele tinha conhecimento, mas ele não tinha tido uma aproximação de Cristo, um conhecimento íntimo e pessoal com Cristo. O que eu tô querendo dizer aqui é que não adianta nada você ter estudo, nisso eu concordo com você, não adianta nada ter estudo se não tem comunhão, não tem espiritualidade. E sim, aqui passam vários hereges também, mas eu digo uma coisa. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo de coisa, eu falo de uma relação real com Jesus, eu não falo de profecia, eis que te digo, coisa desse tipo. Olha, Lucas 4,16 diz, Jesus chegando em Nazaré fez o quê? Entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Mas agora eu queria saber, né, se você puder me responder, com a facilitação e acessibilidade da teologia hoje. Por exemplo, pastor César tem um curso EAD e tem tantos outros cursos bons EAD. Com essa facilitação todinha, qual é a motivação? Por que a gente não vai questionar um pastor que se recusa a estudar? Que vai abrir a Bíblia e vai fazer o que um camarada fez aí nas redes sociais. O cara abre em Oséias, vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele nem lê, não sabe. Eu prego em igreja que o pastor não sabe nem fazer uma oração. Eles pedem 90% das igrejas que eu vou, pedem dízimo e oferta com base em Malaquias 3:10. Isso só mostra o despreparo. Mas isso de que adianta eu passar 3 horas de oração se eu não me preparo? Mas a irmã está fazendo exatamente o que a irmã disse que não deve ser feito. Usar da experiência para criar uma doutrina. A senhora está usando um fato de pastores que são fracos nas escrituras para ditar a regra. Mas foi você que falou isso no começo. Você disse que tem muitos pastores que conhecem a Bíblia profundamente e que acabam não tendo nenhum Mas eu sou a favor da experiência junto com as escrituras. Sim. Para um pastor poder exercer o ministério, se ele tem que ter a formação teológica para isso ou não. E aí, no meu ponto de vista, eu não vejo isso como um feridor de medida para dizer que o cara só pode ser pastor se ele passar por uma escola acadêmica de teologia. Certo. Agora, se nós tivermos o mínimo da... Eu não sei nem que palavra que eu coloco aqui. O mínimo do senso. Em só se aceitar ser ensinado por um professor que se preparou. Em só aceitar ser operado de uma cirurgia cardíaca por um cardiologista que se preparou. Por que a gente está aceitando comer em qualquer mesa? Por que a gente está se deixando levar por qualquer pastor que abre uma igreja ali na esquina e lança sua própria doutrina? Porque a maioria desses que você fala com base de experiência, e se você é a favor disso, né, de que o pastor se prepare, inclusive você se preparou, então o debate encerra aqui. Mas se você é a favor só da experiência e se você acredita que isso é suficiente, esse ensino não é um ensino bíblico. Porque se nós olharmos... Deixa eu uma pergunta. Esse seu discurso é contundente. Mas a senhora disse que 90% das igrejas que a senhora vai pregar, os pastores não têm preparo. E aí agora a senhora está dizendo que como é que as pessoas se aceitam um pastor que não tem preparo? Aí como é que a senhora frequenta esses lugares todos, que é a maioria? Então, é porque é a maioria que me convida. Eu vou lá para fazer o que me convidam para fazer. Eu vou lá para pregar a palavra, expor um texto, expor um tema e eu volto para casa às vezes triste. Às vezes já voltei para casa chorando de ver a situação de um pastor que pega o microfone e diz, eu nem pedi para estar aqui. Porque tem muitos que fazem isso, principalmente no meio neopentecostal ou o pessoal que se autoproclama e se auto-unge a pastor. Não, eu nem pedi para estar aqui. Eu tô aqui mesmo porque Deus quis, por causa de uma revelação, por causa de uma experiência que ele disse que alguém usou Deus. Porque Deus, quando a gente vê na palavra Deus, o pessoal usa a letra mata, ou Deus não chama capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas eu não vejo Deus levantando pessoas assim na palavra e ao longo da história da igreja que não eram pessoas que estudavam. Você pode usar o exemplo do Luciano Subirá, de Lutero, aliás, de Spurgeon, que não foi para uma escola teológica. Mas Lutero era um doutor. Não, sim, eu confundi Lutero com Spurgeon. Mas você pode olhar esses casos de autodidatas, mas nos nossos dias de hoje nós não temos um autodidata que se assemelhe a esse tipo de gente. Porque... aqui no nosso meio neopentecostal. Se a gente olhar, por exemplo, o Luciano Subirá, ele não fez um estudo teológico aprofundado, né? Não foi para uma escola de teologia, mas é um homem que ele vai pela via correta. O perigo de ser um autodidata hoje é eu ir lá e me alimentar dessa fonte, dessa e daquela, não ter uma base para seguir. E ainda que eu tenha, eu vou ler livros corretos com a indicação de quem? De um bom teólogo. Eu vou fazer um estudo correto acerca, por exemplo, de hermenêutica, exegese, história da igreja, com quem? Com teólogos que escreveram. Mas